Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 25. Quando a gente se refere ao livro de Salmo, não é capítulo 25, é o número do Salmo. Salmo 25, versículo 12. Fica até fácil gravar, é mnemônico, porque você fala, é o Salmo do dia 25/12, só para gravar o texto, não é? Mas esse versículo é o versículo que nós queremos meditar nessa manhã, e diz assim: ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Nós queremos meditar nessa manhã, irmãos, na situação do homem que quer ajudar a Deus com suas próprias escolhas. E esse texto nos diz outra forma que Deus se agrada e quer que nós utilizemos. Esse salmo, irmãos, ele fala do temor ao Senhor, ele fala das nossas escolhas e ele fala a respeito de como Deus nos dá sabedoria para escolhermos não conforme as nossas vontades, interesseiras, egoístas, convenientes, mas conforme a santa, a verdadeira, a perfeita vontade de Deus. Um dia desses, em casa, nós estávamos lendo, eu e a Elisa, a palavra, e lemos esse texto e me tocou muito esse versículo. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Irmãos, eu me lembro, e eu quero citar algumas situações do dia a dia primeiramente. Me lembro, houve um culto na igreja do Tucuruvi, creio eu, do presbitério nosso, há uns 3, 4 anos atrás, onde o pregador era o pastor João Paulo Tomás de Aquino, filho do reverendo Rubens Tomás de Aquino, e ele usou uma expressão interessante que era caricaturar alguns textos. A caricatura é o quê? Você deformar a imagem de alguém que tem uma boca maior, a caricatura faz maior ainda. Alguém que tem um olho um pouco maior, a caricatura faz isso um pouco maior, e assim qualquer outra parte em destaque do corpo da pessoa, a caricatura evidencia, aumenta, deforma e vira uma caricatura. E ele deu um exemplo que, às vezes, nós fazemos uma caricatura do texto bíblico. Nós damos uma dimensão maior para aquela parte que nos interessa, e a palavra de Deus não deve ser tratada como um texto isolado, fora do contexto. Às vezes, irmãos, nós procuramos versículos em resposta a alguma necessidade que nós temos. Eu vou procurar uma resposta na palavra de Deus. Aí você vai lendo, vai lendo, vai lendo, e você não se apega a diversos textos que Deus quer falar contigo, mas você se apega naquele, opa, esse texto aqui é maravilhoso, porque ele coincide com a minha vontade. Então nós devemos tomar cuidado nessas escolhas, até da própria palavra de Deus, escolhas que fazemos segundo o nosso coração, segundo o nosso interesse, segundo a nossa conveniência. Paralelamente, é como que eu estou com uma enfermidade, eu vou em um médico, ele diz para mim, olha, o tratamento é este, mas eu não gosto dessa recomendação. Então eu vou num segundo médico. O segundo médico diz a mesma coisa, eu também não gosto. O terceiro diz a mesma coisa, eu também não gosto. Aí eu vou no quarto, o quarto diz algo diferente, aí eu digo, opa, esse médico é muito bom, excelente, eu vou seguir o que ele está dizendo. Mas, na verdade, nós estamos querendo conduzir a opinião do médico segundo a nossa vontade, segundo a nossa opinião. Nós não queremos, muitas vezes, nos encaixar na agenda de Deus. Ao contrário,
Nós queremos que Deus se encaixe na nossa agenda. Isso são situações que nós interferimos nas escolhas dos caminhos corretos. Ao homem que teme ao Senhor, ele, o próprio Deus, o instruirá no caminho que deve escolher. Algumas pessoas, e todos nós passamos por essas situações, nós temos certeza absoluta de determinada situação e tomamos aquela decisão, fazemos aquela escolha, escolhas que dão errada. Ah, essa garota é a garota perfeita para eu namorar. Depois se descobre que não era, ou rapaz. Ah, eu vou entrar nesse negócio que é maravilhoso, vai fazer bem para a minha vida, para a minha carreira, eu vou ganhar dinheiro. Dá tudo errado, eu perco dinheiro, eu faço um péssimo negócio. E assim, uma série de outras situações, de escolhas que nós fazemos segundo a nossa vontade. Se tivéssemos a sabedoria, porque a palavra diz: aquele que teme ao Senhor, ele o instruirá, e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se tivéssemos a sabedoria de escolher primeiro, consultar ao Senhor de coração, isentos das nossas conveniências, das nossas vontades próprias, essas situações que tomamos caminhos errados, fizemos escolhas indevidas, certamente com a instrução do Senhor, seriam escolhas corretas, escolhas de acordo com a vontade do Senhor. Conduzimos isso de forma errônea, inclusive nas nossas orações. Que coisa paradoxal, lendo a palavra, queremos alterar o entendimento. Por quê? Porque a gente traz o texto, o versículo, para o entendimento conveniente. Nas nossas orações, às vezes fazemos também orações convenientes, já dando a solução para Deus. Então, irmãos, esse texto diz qual é o homem que teme ao Senhor, em outra tradução. Este lhe ensinará o caminho que deve escolher. E no verso 14 diz: o segredo do Senhor é para os que o temem. Ele lhes fará saber a sua aliança. Uma conexão verdadeira, a conexão de coração, de mente, a conexão total nossa com o nosso Deus. O que é o inverso quando nós não tememos ao Senhor? É um ato de rebeldia. Quando nós não tememos ao Senhor, é o mesmo que desrespeitar ao Senhor, desobedecê-lo e ainda, algumas vezes, arrumamos uma boa desculpa, inclusive bíblica, mas esse bíblica por uma busca conveniente. A Bíblia diz para nós, por exemplo, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Aí a gente arruma alguns discursos convenientes. Ah, mas eu não tenho perfil. É melhor o pastor pregar? É melhor um evangelista pregar? É melhor o presbítero pregar? Mas não é isso que a palavra está dizendo. Então, nós arrumamos a desculpa de que eu não tenho perfil. Mas o caminho é mostrado pelo Senhor. Ah, um outro exemplo do dia a dia, pessoas em diversas igrejas às vezes dizem: ah, eu não gosto desse pastor, eu não gosto desse presbítero. Mas qual que seria a nossa oração? Aí a pessoa fica com vontade até de sair da igreja. Senhor, me mostra uma igreja para eu ir. Mas essa seria a oração correta diante de Deus? Senhor, a oração correta agora, me mostra o que o Senhor quer que eu aprenda nessa situação. O que eu devo mudar? E Deus mostra. Então, nós não podemos conduzir na oração uma manipulação, ainda que inconsciente, da vontade de Deus através das nossas escolhas. Na nossa oração, Senhor, eu já decidi, eu vou mudar de emprego,
me mostra qual empresa eu tenho que ir. Então, é você que decidiu ou foi Deus que te esclareceu essa decisão? Cuidado, irmãos, não devemos colocar palavras na palavra, querer colocar palavras na boca de Deus, querer dar uma ajudinha ao Senhor. Ele não precisa da nossa ajuda, é nós que precisamos totalmente da mão bondosa, poderosa, sábia, cuidadora de Deus nas nossas vidas. Eu posso ser um líder da igreja e arrumar uma desculpa também. Não, eu trabalho muito durante a semana, eu estudo, fazer visita e ligar para irmãos para saber como é que eles estão e orar. Isso não é comigo, eu não tenho tempo. Deus sabe disso. Irmãos, nós estamos querendo manipular o entendimento. Não é isso que a Bíblia diz. Então, 3 formas básicas para nós seguirmos a palavra de Deus, fazermos escolhas corretas e como Deus age em nossas vidas, lapidando as nossas escolhas. Nós precisamos disso. João 17:17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, o primeiro caminho é através da Bíblia, sim, mas sem a nossa interferência, sem a nossa conveniência da interpretação ou da escolha de texto, que aquele texto combina com a minha escolha. Então, eu não estou buscando uma decisão através da palavra, eu estou querendo confirmar a decisão que eu já tenho e achar algum versículo que coincida com essa decisão. Não, não é assim. A Bíblia diz também no Salmo 119, verso conhecido nosso, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Melhor, irmãos, para mim, para você, para todos nós, é fazer escolhas verdadeiras, e a Bíblia diz que a palavra de Deus é a verdade, e em ambiente claríssimo. Acabamos de ler, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Não tomar decisões no escuro, na incerteza, mas segundo a palavra de Deus. Algumas decisões não vão coincidir com a nossa vontade. Por exemplo, eu leio na palavra de Deus que eu devo perdoar alguém. Eu devo perdoar a todos, na verdade, e sem limite quantitativo. Eu tenho que pôr isso em prática. Mas vai ser muito desagradável eu perdoar a minha tia, que ela é que estava errada, e já fazem 2 anos que eu não falo com ela, e eu não estou com vontade nenhuma de fazer isso. Ok, mas a Bíblia diz, devemos perdoar uns aos outros. Eu preciso colocar isso em prática. Não posso pular esse texto. Então, um primeiro caminho que Deus lapida, nos ajuda nas nossas escolhas, é através da própria palavra dele. Devemos buscar, sim, respostas às decisões que devemos tomar, aos comportamentos que devemos escolher, buscar essas respostas na palavra de Deus. Uma outra forma que Deus age nas nossas escolhas, nas nossas vidas, é através de pessoas que estão ao nosso redor, pessoas até estranhas às vezes, que vêm e falam conosco algo, e isso impacta o nosso coração, isso mexe conosco, pessoas do nosso relacionamento, pessoas de dentro de casa, pode ser o pai, a mamãe, pode ser o filho falando conosco, pode ser o irmão de sangue, alguém dentro de casa ou da família, um irmão da igreja, uma criança, a pregação que nós ouvimos. Deus fala através de pessoas também. A Bíblia diz que devemos nos cercar
de servos do Senhor e não de ímpios. Buscar conselhos também nesses que são servos. A Bíblia diz, Salmo 118, verso 7, o Senhor está comigo entre os que me ajudam. O corpo de Cristo, ele é vivo e traz benefício ao próprio corpo através do cabeça, que é Cristo, mas usando pessoas. Então, nós, de um lado, recebemos a ajuda de pessoas para as nossas escolhas, de outro lado, nós devemos, podemos e devemos, também auxiliar outras pessoas em suas escolhas. A palavra de Deus ainda diz no Salmo 54, 4, eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é com aqueles que apoiam a minha alma. As pessoas ao nosso redor. E não é algo único. Eu busco toda as incertezas que eu tenho, busco esclarecê-las com uma única pessoa. Que bom que você possa ter alguém que seja o seu conselheiro, de acordo com a vontade de Deus, e ele ser um instrumento. Mas não necessariamente é uma única pessoa. Podem haver outras pessoas nesse circuito. Provérbios 3, 5 a 6, tem um texto conhecido também. Confia no Senhor com todo o teu coração e não te apoie no teu próprio entendimento. Em todos os teus caminhos reconhece-o Ele, Ele direcionará as tuas veredas. Essa falsa segurança que nós temos nas decisões e nas escolhas. Cuidado. A nossa vontade, ela é corrompida, ela é conveniente, ela é interesseira, ela é, muitas vezes, pecaminosa. Então, aqueles que temem ao Senhor, Ele os instrui, para quê? Para que escolham caminhos corretos, de acordo com a vontade do nosso Deus. Então, uma forma, através da palavra, outra forma, através de pessoas. E a terceira forma que nós queremos destacar, Deus age em nossas vidas e trabalha a nosso favor, para a glória dele. Tudo é voltado para a glória de Deus. Diretamente pelo próprio Espírito Santo, falando com você no seu coração, no meu coração, trazendo à tona ao coração, à nossa mente, a palavra que nós já havíamos lido, a palavra que nós ouvimos de Deus, e o Espírito age em nós. É dessa forma, nessa relação, nesse relacionamento, que todas as nossas decisões devem ser submetidas à vontade de Deus, sem nós darmos a receita para Ele. Senhor, melhor para mim é isto. Peço a tua bênção, Senhor, sobre essa decisão que eu estou tomando. Cuidado, irmãos. Não devemos fazer isso. Devemos, no temor do Senhor. O temor é uma mistura de um grande respeito ao Senhor, reconhecer a soberania dele. Mas devido a isso, eu obedeço ao Senhor. Se eu não fizer isso, eu não estou temendo ao Senhor e não estou sendo sábio. Romanos 5,5 diz: o amor de Deus está derramado em nossos corações por meio de seu Espírito. Deus pode falar diretamente conosco em algum momento que você não esteja lendo a palavra, em algum momento que você também não esteja ouvindo ninguém. Mas Deus pode falar diretamente aos nossos corações. O que levamos para casa, irmãos, desse aprendizado? Vamos nos esforçar para deixar esse texto bem gravado nos nossos corações. Ao homem que
teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Primeiro, o temor ao Senhor. Segundo, deixar que Deus nos mostre o caminho. Há um hino que o coral canta, de uma cantata, que diz: Deus nos mostrará o caminho a seguir. É isso, irmão. É Deus quem vai mostrar. Não é você, nem sou eu, com a minha larga experiência, com a minha inteligência, com a minha perspicácia, e eu sei o melhor para esta situação. É Deus quem sabe. Devemos, no temor ao Senhor, submeter as nossas escolhas a Ele, e Ele nos instruirá o caminho que devemos escolher. Então, o que levamos para casa? Primeiro, temer ao Senhor. Esse é o princípio da sabedoria, sendo instruídos pela palavra, buscando bons conselhos, sabendo filtrar aquilo que ouvimos de outros para conferir, conforme os bereanos faziam, segundo a palavra de Deus. Você pode ouvir um conselho e até considerá-lo bom, vírgula, vá confirmar isso pela palavra. Então, o temor ao Senhor tem a ver com a instrução pela palavra, a instrução ou os conselhos que ouvimos de pessoas que falam conosco e de pregadores, de testemunhos e ouvindo o Espírito. A palavra de Deus diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, primeiro, temor ao Senhor. Envolve esses aspectos. Segundo, o caminho que deve andar. Estamos caminhando para o encerramento. E nessa questão do caminho que devemos andar, lembrarmos, irmãos, das nossas falsas avaliações de nós mesmos. Nós nos avaliamos de forma muito benevolente. Nos esquecemos que somos corruptos, pecadores, negligentes, desobedientes e carecemos plenamente da presença de Deus em nossas vidas, para que, através do temor ao Senhor, tenhamos a instrução dele para quê? Para fazermos boas escolhas segundo a vontade dele. Porque os nossos caminhos, diz Isaías 55:8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Cuidado, irmãos. Por mais lógica que seja a decisão a ser tomada, o caminho a ser escolhido, nós não somos guiados pela lógica. Nós somos guiados pelo nosso Deus. E o último texto, Provérbios 14:12. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. É tremendo isso. A Bíblia diz que o inimigo, ele é o pai da mentira, ele é o mestre da enganação, e ele se transforma, inclusive, em anjo de luz. Então, aquele caminho maravilhoso que você está percebendo, segundo a sua própria vontade, na verdade, pode ser um caminho de morte, pode ser um caminho de encontrar o próprio inimigo à sua frente, mas que, na carne, você percebe aquele caminho como um anjo de luz, e na verdade não é. Então, irmãos, que Deus nos abençoe, que nós meditemos na palavra de Deus, que nós estejamos sempre em oração para buscar as decisões e escolher os caminhos segundo o caminho que Deus quer que nós sigamos nele. E, enfim, obedecer ao nosso Deus. Meditar, orar, obedecer. Nós vamos encerrar esse momento. Eu quero pedir à nossa irmã Roseli
que faça uma oração pedindo que o Senhor nos ajude, nos prepare, tome os nossos corações para que nós sigamos conforme o texto que nós lemos. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude nessa jornada. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai amado, muito obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos agora na Tua igreja, Senhor, nesse modo virtual, mas como igreja Tua, Senhor. Obrigado, Pai querido, pela palavra que Tu trouxe aos nossos corações, através do Teu servo, Senhor, que possamos sempre Te buscar em sabedoria e graça, e sabemos qual é a Tua vontade para as nossas vidas. Que venhamos sempre temer ao Teu nome, Senhor, honrá-lo e bendizer por onde quer que fomos. Abençoe as nossas vidas, Senhor, para que nós nunca venhamos a Te envergonhar, mas, Senhor, glorificar o Teu nome. Nos instrui a cada dia, que possamos buscar na palavra a instrução, Senhor, porque só ela é a nossa regra de fé e prática. Fique conosco, Pai querido, e nos abençoe no restante da nossa escola dominical, esteja com os professores nas suas classes, usando-os, ó Pai, como instrumento Teu nas Tuas mãos, para falar e mostrar aquilo que Tu quer para cada um de nós. Fique conosco, Pai querido, e nos guarde por amor de Cristo. Amém. Amém, Senhor.